pouquinho de metafísica, né? Metafísica é a lei do físico. Vou abordar como os animais adoecem e qual a relação da doença do animal com o seu tutor. Eu coloquei tutor ali, foi proposital, porque normalmente a gente fala dono ou proprietário, né? Eu mesmo, né? Tantos anos falando isso, né? Mas eu tenho procurado mudar esse paradigma, porque dono, a gente pode ser dono da nossa casa, do nosso carro, mas a gente não pode ser dono de nada vivo. A gente não é dono da esposa, se imagina. Os animais se parecem com seus donos, especialmente no quadro emocional, no quadro mental, no psiquismo, né? Isso é que é interessante. Eu quero dizer para vocês que a cura do animal, especialmente do transtorno de comportamento que ele apresente, passa pela cura de vocês. Eu não acredito em cura do animal sem a cura do dono e mais, vou mais longe, sem a cura da casa. Qual o motivo que fez com que ele adoecesse? É lógico que você pode dizer assim, não, mas tem questões genéticas, tem questões outras, ambientais, ele comeu uma coisa que fez mal, etc. É verdade. Tem tudo isso. Mas tem também a questão emocional. Eu sempre gosto de citar Platão, que disse há 2.400 anos atrás que a diferença, aliás, que o maior erro do médico era separar a mente do corpo, né? E eu costumo dizer que o maior erro do médico veterinário é separar a mente do cachorro do seu corpo. É tudo a mesma coisa, ou seja, um gelo grande, solto no mar. E o iceberg é assim, 10% está para cima da água, 90% está embaixo da água. Nós somos assim. 10% é o consciente, 90% chama inconsciente. 10% vocês conhecem de vocês, no máximo. Eu acho que nem assim a gente conhece da gente, mas tudo bem. E 90% a gente é completamente essa teoria. Então, o que eu vejo é o gelo de cima da água e o que eu não vejo é o gelo abaixo da água. O consciente são os sentidos. Então, a minha visão, o meu olfato, o meu paladar, né? O fato de eu preparar essa palestra, tudo foi feito pelo meu consciente. O inconsciente são praticamente duas coisas. Primeiro, o seu metabolismo. Por exemplo, vocês acabaram de almoçar, o organismo de vocês está em plena ação no processo digestivo e vocês não estão comandando. Da tua água está ali. São os seus desejos, as suas fantasias, seus medos. E lá no fundo, ali meio escuro, bem escondidinho, a sua agressividade. Não me pergunte como, mas o animal, ele capta isso. Não é só... O animal manifesta, tem essa capacidade. Então, você quer se conhecer um pouco mais? Bom, ou você faz terapia, análise, psicoterapia, meditação, ou você começa a observar o teu cachorro. Você vai ver, você vai ficar surpreso com as conclusões que você vai chegar. Então, a tua personalidade passa pelos sintomas, pelo que o animal apresenta na tua cara. Análise, esse fenômeno chama identificação. O cachorro se identifica com você, né? Na verdade, esse cachorro também não está lá à toa. Pela própria lei da atração, você atraiu aquele cachorro com aquelas características. Da mesma forma que a gente atrai as pessoas às quais a gente se relaciona, por exemplo, marido, esposa, filho, a gente atrai o cachorro também. A gente atrai os animais. Nós atraímos os clientes, nós atraímos todas as nossas situações, né? Como o próprio Gasparetto fala, você atrai tudo que está acontecendo na tua vida agora. Inclusive as pessoas com as quais você está se relacionando, isso inclui o seu cachorro, o seu animal. Tá? Então, tudo tem um porquê. Então, o fenômeno chama identificação na psicanálise. Como é que essa história começou? Freud falou o seguinte, as atividades mentais poderiam levar a modificar as funções normais do organismo. Vamos traduzir isso. Freud falou o seguinte, a mente não fica no cérebro. Um exemplo, se eu vou fazer um vestibular, uma prova amanhã, fico nervoso e tenho uma diarreia, significa que minha mente também está no intestino. Isso deu um nome de psicossomática. Hoje, na época foi um escândalo, hoje a gente já sabe que existe a medicina psicossomática, é uma especialidade, ou seja, tudo que você vive, o estresse que você passa, as angústias, o sofrimento, a ansiedade, manifesta no teu físico. Até aí, tudo bem. Aí, ele diz assim, há uma ligação inconsciente entre todas as coisas, tanto em relação a pessoas como objetos. Então, por exemplo, esse laptop é meu. De alguma forma, existe uma ligação inconsciente entre eu e ele. O Gasparetto tem um livro
onde ele é textual, ele diz assim que foi a maior descoberta da carreira dele. Foi quando ele relaciona defeitos do seu carro com o seu psiquismo. Então ele fala assim, teu carro tem repetidos problemas no acelerador, senão que a tua vida não está andando. Teu carro tem repetidos problemas no freio, você não está se freando. Né? O problema se inventou ainda, 2013, talvez mais alguns anos, um aparelho para medir energia. Se tivesse, isso estaria comprovado, mas não inventaram ainda. Né? Mas não significa que não tem. Esse campo de força atinge a tudo que mantemos posse psicológica. Vamos entender esse posse psicológica. Lembra que eu falei do tutor? Que você não deve dizer que você é dono do seu cachorro, que você... Cuidado com meu marido, minha esposa. Cuidado com isso. Porque tudo aquilo que você considera posse psicológica, você influencia através do inconsciente. Então, se esse laptop começar a quebrar, a ter defeitos repetidos em alguma peça ali, que eu não entendo, enfim, no mesmo problema, o problema não é ele, o problema sou eu. Porque ele é meu. Se ele é meu, quem está com problema sou eu, não ele. É uma forma de ver, assim, que quebra paradigma. Então, se você tem um cachorro doente, e você não olha para isso, você peregrina de profissional em profissional, tentando resolver o problema do seu cachorro, e o problema não está no seu cachorro. Não sei se você percebeu. Eu falei de manhã, eu tenho um cliente que está no 4º cachorro que está com câncer. Ele ainda não percebeu que o problema não são os animais que ele compra, que ele adquire. Né? Essa pessoa tem um problema mais sério, ou na casa dela, ou com ela. Tem alguma coisa errada. Porque não é possível, para consigo mesmo, elas vão pulsar tanto em seu corpo físico, como em seu campo energético. No ambiente que você mora, nas pessoas que você vive, em todas as situações ao seu redor. Mostra notável semelhança com os padrões humanos. Na maioria das vezes, o floral para o animal é o mesmo que o dono. Eu costumo faço homeopatia, prescrevo o remédio, né, e dou para o cliente a receita. Né? Quando o dono do cachorro, o tutor, pega a receita e fala, nossa, mas é esse remédio que eu tomo. Um detalhe, nós temos de 4 a 6 mil medicamentos homeopáticos. Na análise de personalidade na consulta, eu escolho um e prescrevo. E muitas vezes, coincidentemente, é o mesmo que a pessoa iria tomar, ou já tomou, ou já passou pelo médico em algum momento. Então, o mesmo remédio que a pessoa toma é o mesmo do cachorro. Entender por que teu animal adoece, que o problema muitas vezes não é dele, assumir que o problema muitas vezes é teu ou da tua família, isso faz toda a diferença na cura desse animal. Lógico, eu como veterinário vou ter interesse em que o animal melhore. O meu foco é o animal, mas não adianta eu tentar melhorar o animal se eu não melhoro a pessoa. Então eu trato o animal, eu trato o dono e trato o ambiente. Também não adianta eu tratar o animal, tratar o dono e não tratar a casa. A gente tem uma ideia que a casa é morta, né? As paredes, né? Isso aqui não tem vida. Lê do engano, tem vida sim. Não tem a tua vibração de vida, mas tem vida. Que absorve todo o teu magnetismo, todos os conflitos familiares, todas as suas angústias, quando você chega lá do trabalho, cansado, etc. Esse ambiente está absorvendo tudo isso. Então isso tem que ser tratado também. Hoje eu entendo o conceito de saúde por aí. Saúde é uma coisa ampla para mim. Saúde do animal não é o cachorro está doente, leva no veterinário, trata, ele fica bom. Primeiro que não vai ficar bom. O cachorro vibrando diferente muda toda a contextualização dos outros 4. Então a pessoa fala assim, doutor, eu vim aqui, você deu esse remédio, o cachorro melhorou tudo, mas não é isso que está me chamando a atenção. Os animais mudaram. Os animais estão tratando esse cachorro agora diferente. Mas como isso pode acontecer? Porque esse cachorro, através de uma terapia vibracional, mudou a sua energia, a sua vibração. E com isso ele passa a ter reações diferentes de membros da mesma espécie ao qual ele pertence. Ou seja, se tem uma família, 5 pessoas, a mulher vai no homeopata, toma um medicamento, essa mulher vai mudar. Se o medicamento estiver correto, vai mudar e vai ser para melhor. E as pessoas ao redor dela vão mudar com ela, porque ela mudou. Não é isso uma máxima em metafísica? Quando você muda, o mundo muda, enfim. Né? Então, quando você muda a tua energia, seja por qual motivo for, ou porque se você se conscientizou que você precisa mudar,
ou porque você tomou um medicamento vibracional, você na tua casa. Como eu disse, a casa é viva, né? Então, eu não entendo disso, mas existem os cristais, existe o Feng Shui, 5.000 anos, né, de medicina tradicional chinesa, fitoterapia, terapia floral, aromaterapia vibracional, que é esses produtos que o laboratório Portale desenvolveu. Esse produto, a história dele foi engraçada. Eles são fórmulas psicografadas, esse laboratório desenvolveu e saiu vendendo. Aí as pessoas ligavam no laboratório e falavam assim, olha, eu apliquei isso na minha casa e meu cachorro está diferente. Isso aqui também atinge animais, os animais se sensibilizam com esse produto. Aí o laboratório me chamou, nós fizemos um estudo de 2 anos e vimos que, de fato, o produto tinha uma reação muito importante nos animais. Até porque nós temos 20 milhões de células no nariz. O cachorro e o gato têm 200 milhões. Então eles são 10 vezes mais sensíveis que o homem. Então a absorção da aromaterapia para os animais é uma coisa fantástica. O animal absorver um odor é quase que como colocar um medicamento endovenoso, na veia dele. Então o resultado é fantástico. Então esse produto ele tem uma ação vibracional, ele trata o ambiente, até porque ele tem no fundo do frasco uma pedra de turmalina negra, que em geologia é a única pedra que transmuta energia negativa em positiva. E ele também trata o indivíduo, a pessoa inalando atinge o sistema límbico, né? E atingindo o sistema límbico você tem o despertar da memória olfativa, que é um centro instintivo do cérebro, muito interessante, trazendo uma cura assim. Terminando, eu gosto de citar Gandhi, que diz que inicie por você a mudança que você quer no mundo, né? Então, é por aí. Tem que começar com a gente, né? Não adianta querer fora o que você não tem dentro, né? São meus contatos. Ali está, é www.marcosfernandes.vet.br. Eu tenho um consultório na Moca. Meu telefone, meu e-mail. Faço um programa da Mundial, como muitos sabem, toda quinta-feira, 6h30 da manhã, ao vivo. E apresento um programa na TV Mundi, que é www.tvmundi.com.br. TV da Nova Era é uma TV que tem também esse cunho espiritualista, esse cunho desse novo milênio, né, que nós estamos vivendo agora, tão interessante e tão necessário para a quebra de paradigma. Né? Então a pergunta que ela fez, né, tem como informar as pessoas? Tem. Elas só precisam querer. Vocês quiseram, por isso que estão aqui, receberam a informação. Não que eu tenha descoberto a roda, de forma alguma. Eu citei Freud, Jung, Gasparetto, que são minhas referências. São as pessoas que me influenciaram em tudo isso. Acho que o mérito meu é estar juntando tudo isso e conscientizar que existe um animal na casa que está sofrendo, que tem a ver com o sofrimento de vocês, que tem a ver com o inconsciente coletivo, com o sofrimento da humanidade. Se a gente não atuar nisso, o animal que a gente tanto quer uma mudança para melhor não vai acontecer. E o que eu tenho visto são grandes mudanças nos meus clientes. Só de você conscientizar que para o cachorro melhorar, é engraçado, parece que a pessoa por ela não muda, por ela não melhora. Ela vai fazer isso para o outro. E às vezes não é pelo marido, pelo filho, às vezes é pelo cachorro. Talvez esteja aí explicada essa relação de amor incondicional, que deve ser mútua, né? Deve ser uma via de mão dupla.